Egito, presidente do Conselho de Administração de Al-Hashwan. Autor: Abid El-Muati Abu Zeid. Presidente do setor de Media. Externa. Editor assistente: Nabil Bakr. Tradução portuguesa: Dr. Gamal Khalifa. Revisão linguística: Doutora Maria Abreu Pinto. Visão artística e maquete: Hassam Amin. Realização técnica e execução: Soliman Maná. Supervisão de impressão: Imen Gafar. Edição: Serviço de Informação do Estado. Rua do Estádio Marítimo, número 3, Madinat Nasr, Cairo. Telefone: 22607661. Fax: 22608444. Correio eletrônico: feedback@cis.gov.ig. Sítio eletrônico: www.cis.gov.ig. As ilustrações deste livro são criações de um grande número de fotógrafos, proeminentes em muitas etapas históricas. O Serviço de Informação do Estado apresenta os seus agradecimentos a todos eles pelo enriquecimento desta versão nacional, que é distribuída gratuitamente. Edição gratuita, não podendo ser vendida. 3. Conteúdo: apresentação, o lugar e o estatuto. Asterisco localização e área. Asterisco relevo, clima e biodiversidade. Asterisco língua oficial. Asterisco dia nacional. Asterisco moeda. Asterisco bandeira do Egito. Asterisco hino nacional. Asterisco capital. Asterisco principais cidades. Asterisco canal do Suez. Asterisco Rio Nilo e grande barragem. Asterisco população. Asterisco história. Asterisco sistema político. Asterisco política externa. Asterisco ao azar. Asterisco igreja. Asterisco economia. Asterisco ensino. Asterisco cuidados sociais. Asterisco cultura e artes. Asterisco arqueologia e turismo. Asterisco imprensa e media. 5, 8, 10, 11, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 19, 23, 24, 26, 26, 29, 36, 38, 40, 43, 49, 52, 65, 81, 108, 4, 5. Apresentação: passado glorioso, presente próspero e futuro promissor. Este é o Egito. O visitante da capital egípcia, o Cairo, depara-se desde o primeiro dia com 3 fases da história humana. Cada era e cada fase legou no seu território um tesouro precioso, tais como as pirâmides, a esfinge da era faraônica, o castelo de Babilônia, da era greco-romana, as igrejas antigas, da era copta, a cidadela de Saladino e o Cairo Fatimida, da era islâmica, os palácios suntuosos e o centro do Cairo dos Khedivas do século XVIII, até chegar aos altos edifícios e os hotéis luxuosos nas margens do rio Nilo e os vestígios modernos, tais como a Torre do Cairo, a Casa da Ópera e restantes focos de artes, cultura e criação, assim como as redes modernas de serviços e transportes, tal como o metropolitano que liga a cidade do Cairo com os bairros urbanos modernos à sua volta. É o caso das outras cidades egípcias, desde Alexandria, a norte, até Luxor e Assuã, a sul. Desta forma, o Egito foi e permanecerá, com a sua localização no centro dos continentes, com o seu povo que sempre foi moderado, correto e aberto a todos os povos e culturas. O Egito está de braços abertos para acolher qualquer visitante que queira apreciar o seu clima aconchegante e esplêndido ao longo do ano, suas praias pitorescas no Mar Vermelho e no Mediterrâneo, os seus monumentos antigos, vestígios modernos, as suas artes e criatividade do seu povo em todos os domínios de criação, ou em busca de oportunidades de investimento, comércio e cooperação em benefício de todos. Com base em todos esses dados geográficos, humanos e culturais contínuos, o Egito começou, nos últimos anos, um renascimento abrangente em todas as áreas de urbanização, construção, progresso e prosperidade, onde estão espalhados novos centros de trabalho e de esperança em todos os cantos do país. No 6. Canal do Suez e arredores, na nova capital administrativa, em El Alamein, na costa do Mediterrâneo, em dezenas de novas cidades criadas nas margens do Nilo, à beira-mar ou no meio do deserto. Este renascimento abrangente aparece nos grandes projetos de construção de instalações e estruturas industriais enormes, e na construção das modernas capacidades científicas e tecnológicas de milhões de jovens egípcios, com vista a um futuro mais brilhante, ligando o presente do Egito com a sua gloriosa história. Ao mesmo tempo, o movimento permanente do Egito é cada vez mais ativo no seu âmbito regional, no seu continente africano e em toda a comunidade internacional, em busca da paz, estabilidade, bondade e cooperação construtiva para o benefício do seu povo e de todos os outros povos. Esta imagem abrangente do passado, presente e futuro do Egito é o que as linhas deste livro visam apresentar aos leitores de todo o mundo no maior número de idiomas. 7. 8. Egito, lugar e estatuto. O Egito está situado no ponto de encontro dos continentes do mundo antigo, África, Ásia e Europa. Está virado para 2 mares, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e para 2 golfos, o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Corre no seu território o Canal do Suez, que é um dos corredores aquáticos internacionais mais importantes. O Egito é um país transcontinental, situando-se no nordeste do continente africano e, ao mesmo tempo, estende-se no continente asiático, através da península do Sinai. Corre no Egito o rio Nilo, que é a artéria vital do povo egípcio. Devido à sua localização geográfica estratégica, o Egito é considerado como um istmo por onde passaram as 3 grandes religiões, assim como o ponto da interação das civilizações entre o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul. O Egito é o local que acolheu os profetas e a terra onde passaram. O pai dos profetas, Abraão, veio ao Egito, onde casou com Agar, assim como veio José, onde se tornou ministro, tendo sido seguido pelo seu pai, Jacó. No território egípcio, aconteceu o maior diálogo entre Deus e Moisés. No Egito, refugiou-se a Sagrada Família, Maria, o menino Jesus e São José, o carpinteiro, onde efetuarão uma viagem histórica abençoada. Deus escolheu o Egito, precisamente, para ser o refúgio protegido, o oásis permanente de paz e segurança e o ponto de encontro das religiões celestes, tendo honrado o Egito, mencionando seu nome, de forma direta, 5 vezes no Sagrado Corão, assim como aludiu ao Egito, de forma indireta, em muitos versículos corânicos.
Além disso, o Egito foi mencionado na Bíblia Sagrada cerca de 700 vezes. No Egito, sucederam-se muitas civilizações, tendo sido o berço da civilização faraônica, como a Coriollas. Civilizações grega e romana, sendo o foco da civilização copta e o protetor da civilização islâmica. Ao longo da sua 9. História, o Egito foi o farol de onde irradia o pensamento e a civilização, representando os valores de moderação, tolerância e convívio, que representam a essência dos ensinamentos islâmicos. A pertença do Egito ao seu ambiente árabe é um dos princípios mais importantes estabelecidos na Constituição, que estipula a afirmação da identidade árabe na sociedade egípcia e no pensamento e na prática política no Egito. O Egito também se orgulha dos seus laços de fraternidade com os povos africanos, sendo parte integrante do continente que vive dentro da consciência dos egípcios. 10. Localização e área. O Egito está localizado entre as latitudes 22 graus e 32 graus ao norte do Equador e entre 24 graus e 37 graus ao leste de Greenwich, no canto nordeste do continente africano, tendo uma parte no continente asiático, que é a península do Sinai. A área total do Egito é cerca de 1,002,000 quilômetros quadrados. O Egito está dividido administrativamente em 27 províncias. Cada província é dividida, por sua vez, em concelhos, cidades, bairros, aldeias e centros urbanos. 11. Natureza e relevo. A superfície do Egito é maioritariamente plana, com exceção das cadeias montanhosas ao longo do Mar Vermelho, assim como as montanhas do sul de Sinai. O rio Nilo corta as suas terras do sul para o norte. A maior parte da população concentra-se no vale e no delta do Nilo. Clima. O clima do Egito é afetado por vários fatores, dos quais os mais importantes são a localização, a superfície, o sistema geral de pressão atmosférica, as depressões do ar e as superfícies de água. Tudo isso ajudou a dividir o Egito em várias regiões climáticas distintas. O Egito está situado na região tropical seca, com exceção das partes do norte, que entram na zona moderada quente e desfrutando de um clima semelhante à região mediterrânea, caracterizada pelo calor e pela seca durante os meses de verão, tendo um inverno moderado com pouca chuva, que aumenta na costa. O rio Nilo. 12. Flores egípcias. Os antigos egípcios conheciam muitos tipos de flores que cresciam nas terras egípcias, de solo nilótico e clima moderado de sol durante a maior parte do ano. Foram encontrados muitos desenhos de flores sobre os monumentos faraônicos, o que reflete o interesse dos antigos egípcios por cultivar e cuidar flores. A flor mais destacada entre as flores faraônicas talvez seja a flor de lótus, que foi adotada como emblema do exército egípcio na era faraônica. As flores egípcias mais famosas são também flor de laranjeira, rosas, violetas, narcissos, camélias. Exposição de flores, jardim El Ormen. 13. Salgueiros. Beladonas. Flores de rena. Flores de girassol. Flor de cacto. Lírios. Flores de papiro. Flores de romanceira. Cravinho. Flor de laranja. Amarga. No início da primavera, o Egito realiza anualmente uma exposição de flores no Jardim Botânico de Ormen, em frente da Universidade do Cairo, onde são exibidas flores e plantas ornamentais. O Jardim de Ormen é um dos maiores jardins botânicos do mundo, com uma área de 28 acres, tendo mais de 600 espécies de plantas raras e árvores perenes. Flor de lótus. A rosa. Figos. 14. Língua oficial. O árabe é a língua oficial no Egito. No entanto, as línguas inglesa e francesa são amplamente difundidas. Dia Nacional. O Dia Nacional é o 23 de julho, que coincide com o dia da Revolução de 23 de julho de 1952. Moeda. A libra egípcia é a moeda oficial. $1 americano igual 17,00 libras egípcias, em 2019. Bandeira do Egito. Consiste em 3 cores, em forma de retângulos horizontais iguais, com um comprimento 2 vezes maior do que a largura. O retângulo superior é vermelho, o retângulo do meio é branco e tem a imagem de uma águia dourada virada à direita, enquanto o retângulo inferior é preto. Emblema do Estado. O emblema da República Árabe do Egito tem a forma de uma águia decorativa, derivada da águia de Salah-al-Din, uma águia egípcia com asas douradas e com a cabeça erguida olhando para o lado direito e levando no peito um escudo com a bandeira do Egito. A águia está de pé sobre uma base, onde está escrito em caligrafia cúfica, República Árabe do Egito. Hino nacional. O hino nacional do Egito é o hino de Meu País. Meu País, escrito pelo poeta egípcio Yans al-Qadiri, composto pelo artista Seyd Darwish e depois redistribuído pelo artista Mohamed Abdel Wahab. 15. Capital. O Cairo é a capital da República Árabe do Egito. É a maior cidade do mundo árabe e África em termos de população, tem cerca de 10 milhões de habitantes. É uma cidade antiga com uma posição proeminente entre as capitais do mundo, construída há mais de 1000 anos. O Grande Cairo é a sede do governo no Egito. Dentre os seus monumentos mais importantes destacam-se as pirâmides, a Esfinge, a Torre do Cairo, a Cidadela de Saladino, a Mesquita Al-Ezar, a Catedral de São Marcos, a Mesquita do Sultão Hassan, a Fortaleza de Babilônia, o Museu Egípcio, o Museu Islâmico e o Museu Copta, entre outros. Khan el-Khalili é considerado um dos mais importantes. Cairo. 16. Bairros e mercados turísticos do Cairo. Embora tenha mais de 600 anos, ele preservou a forma dos seus edifícios da época dos mamelucos. É famoso pela fabricação e venda de antiguidades, artesanato, lembranças e joias. A cidade do Cairo tem vários bairros importantes, dentre os quais destaca-se o Cairo Fatimida, que é o bairro onde se concentram os monumentos islâmicos, que remontam ao período Fatimida do Egito, 969. 1171, a Rua de Almis. Lidnila é a rua principal, construída pelos Fatimidas no Velho Cairo, para a passagem das procissões festivas e caravanas da peregrinação e a cobertura de Caaba. É também um Khan el-Khalili. Rua El-Moais. 17. Museu Islâmico aberto, além de ser um centro criativo, artístico, onde decorrem festivais, atividades artísticas e culturais, além de um grande número de ruas, edifícios e mesquitas de estilo arquitetônico histórico islâmico. O Cairo Khedive é o Cairo construído em meados do século XIX. É uma área localizada no centro da cidade,
Foi construído em estilo europeu e tem praças e ruas principais. O Cairo Khedive é um moderno fenômeno arquitetônico e urbano clássico moderno. É o início da urbanização egípcia na sua forma moderna durante a segunda metade do século XIX. É um dos destacados projetos internacionais ao nível das mais belas cidades do mundo. Nas últimas décadas, foram construídos vários subúrbios no Cairo. É o caso do subúrbio do Novo Cairo, uma das maiores cidades novas, composto de vários complexos residenciais e bairros, é caracterizado por instalações modernas, ruas amplas, serviços desenvolvidos e espaços verdes. Assim como o subúrbio de Sheikh Zayed é uma das cidades da segunda geração, foi construída em 1995. A cidade 6 Cidade de Outubro, que deve o seu nome à vitória do 6 de outubro de 1973. Esta cidade é um modelo de Praça Talot Harb. 18. Sucesso das cidades industriais no Egito, está localizado a 38 quilômetros do Cairo, incluindo bairros residenciais. É um centro de ensino universitário privado no Egito, além da cidade de produção de Media, Igreja da Natividade de Cristo, Mesquita El Fatah El Elim. 19. Cidades principais. Além do Cairo, a capital do país, o Egito tem muitas cidades importantes com características específicas, tais como Giza, remonta à antiguidade, contendo as ruínas da cidade de Mênfis, a primeira capital do Antigo Egito, e onde foram construídas as 3 pirâmides, que se tornaram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na era islâmica, a cidade de Giza teve muita importância devido à sua proximidade com as capitais do Egito Islâmico, como Fustat e Qatai. Na era moderna, foi aí construída a primeira Universidade Egípcia Moderna, a Universidade do Cairo. Alexandria é a noiva do mar Mediterrâneo e a segunda capital do Egito, fundada por Alexandre Magno em 332 a.C., tendo guardado o seu nome. Foi a capital do Egito durante as pirâmides de Gizé, Ponte Stanley, Alexandria. 20. Épocas ptolomaica, romana e bizantina, até a conquista árabe em 640 d.C. Tem muitos monumentos, tais como o Porto de Alexandria, a nova Biblioteca Alexandrina, muitos museus e sítios arqueológicos, como a Cidadela de Qaitbay, a Coluna de Pompeu, etc. Port Said é uma das províncias do Canal do Suez. A sua história foi sempre influenciada pela história do Egito, através da sua interação nos eventos nacionais. É uma das atrações turísticas, sendo localizada entre o mar Mediterrâneo e o Canal do Suez. Muitos navios de cruzeiro chegam à cidade de Porto Said para fazer o turismo de um só dia. Suez tem uma localização única na entrada para a África e para os países do sudoeste e do leste da Ásia, tornando-se o ponto de encontro do comércio internacional, a fortaleza da indústria e investimento industrial, para além da beleza da sua natureza e o seu clima maravilhoso durante todo o ano. Tem importantes portos comerciais, Port Taufik, Adabia, Sokna, a Governadoria de Port Said. 21. Estátua de Ramsés II Luxor. 22. Cidade de Suez tem a instalação da zona de indústrias especiais ao noroeste do Golfo de Suez, que acrescentou uma importante dimensão econômica e comercial a Suez. Luxor é uma das províncias do sul do Egito. É o maior local com monumentos egípcios da época faraônica. Foi a capital do Egito durante a maior parte das suas épocas históricas e era chamada Tebas. A cidade de Luxor contém 1/6 dos monumentos do mundo, é o equivalente do terço dos monumentos do Egito, tais como os monumentos da margem oriental do rio Nilo, Templo de Karnak, o Templo de Luxor, a Avenida de Esfinges, e os monumentos da margem ocidental, túmulos do Vale dos Reis, túmulos do Vale das Rainhas, túmulos dos Nobres, o Templo de Ramessil, os Colossos de Menon, o Templo de Medineabo, o Templo da Rainha Hatshepsut. Assuã é a província localizada no extremo sul do Egito, tendo templos faraônicos espalhados do sul ao Asvan, dos tesouros. 23. Norte, em Abu Simbel, Calabcha, Philae, Kamombo e Edfu, além do obelisco inacabado, o famoso museu Núbio e os templos cavados na rocha, nas margens do Lago Nasser. Os vestígios mais recentes são a Grande Barragem, o Jardim Botânico e o Jardim Tropical. Além destas cidades, o Egito tem grande número de cidades importantes no Delta e no Alto Egito. Canal do Suez. O Canal do Suez liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, foi construído pelos egípcios em meados do século XIX, é um dos canais de água mais importantes do mundo, aberto à navegação marítima internacional em 1869. O volume de comércio que passa por esse canal varia de 8% a 12% da totalidade do comércio internacional. Desde a abertura do canal, foram realizados vários projetos de ampliação e alargamento para o movimento do comércio internacional que aí passa. O mais recente desses projetos foi a abertura, no dia 6 de agosto de 2015, do novo Canal do Suez, para ter capacidade para o movimento de navios em ambas as direções, norte e sul. Novo Canal de Suez. 24. Rio Nilo. O Rio Nilo é o segundo rio mais longo do mundo, corta a terra do Egito do sul para o norte, ramificando-se em 2 braços, Roseta e Damietta, que desembocam no mar Mediterrâneo. O Rio Nilo tem 6.690 quilômetros de comprimento. Desde a sua nascente no lago Tanganyika na Tanzânia até a sua foz no mar Mediterrâneo, cobre uma área total de 1,9 milhões de quilômetros quadrados e passa por 11 países, que são Tanzânia, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda, Etiópia, Eritreia, Uganda, Sudão do Sul, Sudão, Egito. O Rio Nilo traz a vida e a abundância à terra do Egito. Nas suas margens, os egípcios ergueram civilizações sucessivas, facto que levou o historiador grego Heródoto a dizer o seu famoso aforismo: o Egito é uma dádiva do Nilo, com base no que se apercebeu da importância do rio Nilo na vida dos egípcios. A beleza do rio Nilo, onde a localização de rochas, areia e vegetação. 25. A medida do nível das águas do rio Nilo começou no Egito na era faraônica, através do uso do chamado nilômetro, cujos vestígios persistem até os dias de hoje. Grande Barragem. A Grande Barragem de Assuã, no sul do Egito, é uma
Enorme barragem construída pelos egípcios, foi escolhida pelos organismos internacionais como o maior projeto de engenharia do século XX, devido aos seus inúmeros benefícios, tendo conservado para o Egito a sua reserva estratégica de água que, anteriormente, durante os meses das inundações, se perdia no Mediterrâneo sem nenhum aproveitamento. A barragem é usada também para gerar energia elétrica, tendo 111 metros de altura, podendo passar nela um fluxo de água que atinge até 11 mil metros cúbicos por segundo. A construção da barragem começou em 1960, o seu custo total foi estimado num bilhão de dólares, tendo sido concluída em 1968 e aberta oficialmente em 1971. Alta barragem. 26. População. Segundo o censo de 2017, a população do Egito atingiu os 104,2 milhões de habitantes. História. O homem egípcio criou uma grande civilização, pioneira nas suas inovações, arquitetura e artes, uma civilização contínua, que deixou vestígios e tesouros por toda parte no território do Egito. O Egito foi um dos primeiros países do mundo antigo a conhecer os princípios da escrita e criou as letras e os signos hieroglíficos. Os antigos egípcios insistiram em registrar a sua história e acontecimentos. Com este grande passo da civilização, o Egito ultrapassou a era pré-histórica para se tornar o primeiro país do mundo a ter uma história escrita com sistemas fixos. No período datado de 5.500 a.C., o homem egípcio conheceu a agricultura, tendo produzido cereais, domesticando animais, tendo uma vida sedentária e organizada, e construiu casas, surgindo, assim, os centros populacionais. O Império Antigo começou em 3150 a.C., quando o rei Menes Narmer uniu o Alto e o Baixo Egito, estabelecendo a primeira dinastia faraônica, que incluía uma série de reinos politicamente estáveis. A seguir, hieróglifos. 27. Sucederam-se as outras eras faraônicas, que se estenderam até ao século III a.C. A civilização egípcia antiga acrescentou muito ao patrimônio da humanidade. O Vale do Nilo testemunhou o estabelecimento do primeiro poder central da história e contribuiu para a criação e desenvolvimento de muitas ciências, como a aritmética, a engenharia, a medicina, a astronomia, a extração de metais, o calendário e as artes, desde a era dos construtores das pirâmides, passando pelo Império Médio até o Império Novo, que se considera a era mais forte e brilhante do Antigo Egito. Na era greco-romana, o Egito conheceu uma prosperidade urbana, cultural, civilizacional, agrícola e industrial. A então capital egípcia, Alexandria, tornou-se o maior centro comercial e industrial do Mediterrâneo Oriental. Com a entrada do cristianismo no Egito, a arquitetura copta desenvolve o espírito da antiga arte faraônica. As igrejas construídas no século V são um modelo da arquitetura e arte coptas. Após a conquista islâmica, o Egito tornou-se o estado mais importante do califado islâmico desde a dinastia Omíada até o fim do Império Otomano, como foi durante séculos o farol das ciências da religião e o centro da arte islâmica. Muhammad Ali Pasha, presidente Gamal Abdel Nasser. 28. A fundação do Estado egípcio moderno ocorreu durante o reinado de Muhammad Ali, que assumiu o poder do Egito em 1805 e foi sucedido por seus filhos, Nitos e familiares, tendo muitos deles contribuído para o lançamento dos alicerces do Estado moderno no Egito nos domínios da urbanização, ensino, formação do exército, instalação de indústrias civis e militares, e estabelecimento de sistemas modernos de governança e gestão, inspirados nos sistemas europeus então desenvolvidos. A Revolução de Julho de 1952 foi uma das maiores realizações humanas da era moderna. Em 1953, foi abolida a monarquia e estabelecida a república. Durante os anos 50 e 60, o país testemunhou com o presidente Gamal Abdel Nasser uma nova fase do início nacionalista em todos os domínios, paralelamente ao crescimento do papel e da importância do Egito regional e internacionalmente. Nos anos 70, sob a liderança do falecido presidente Anwar el-Sadat, o Egito saiu vitorioso na Guerra da Libertação do Território Egípcio. Em outubro de 1973, este facto preparou o caminho para o estabelecimento da paz e a libertação de todo o território egípcio, assim como iniciou uma fase de desenvolvimento econômico, abertura política e desenvolvimento. Nas décadas seguintes, o Egito deu passos adicionais no caminho do desenvolvimento econômico e político. Em 2011 e 2013, o Egito testemunhou duas revoluções populares, que resultaram numa transformação política, no estabelecimento de uma nova constituição e na eliminação de correntes políticas que haviam impedido o progresso em períodos anteriores, bem como outros movimentos políticos extremistas e fascistas que tentaram monopolizar o poder e perturbar o percurso da civilização egípcia. 29. Com a eleição do presidente Abdel Fattah al-Sisi em junho de 2014, o Egito iniciou uma reforma política e econômica abrangente que preparou o caminho para o futuro, de acordo com a Estratégia de Desenvolvimento de Médio Prazo 2030. Sistema político. A República Árabe do Egito é um Estado soberano, um país unido e indivisível, e seu sistema é democrático republicano, baseado na cidadania e no Estado de Direito. O povo egípcio é parte da nação árabe, trabalhando para a sua integração e união. O Egito faz parte do mundo muçulmano, pertencendo ao continente africano, orgulhando-se da sua dimensão asiática e contribuindo para a construção da civilização humana. A soberania é exclusivamente do povo, exercendo-a e protegendo-a, sendo ele a fonte dos poderes, salvaguardando a sua união nacional, baseada nos princípios da igualdade, da justiça e da igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos. O desempenho político no Egito está organizado no âmbito de um sistema presidencial republicano, sendo o presidente do Estado presidente da República e chefe do poder executivo, governa de acordo com as disposições da Constituição e da lei, e na presença dos poderes legislativo e jurídico. Constituição. A história das constituições egípcias começa a partir do primeiro texto constitucional de 1882, mas a primeira Constituição é na verdade a Constituição de 1923, que foi adotada pelo primeiro parlamento moderno egípcio em 15 de março de 1924. De acordo com a Constituição egípcia de
2014, alterada em 23 de abril de 2019, o sistema político é baseado no pluralismo político e partidário, a transferência pacífica do poder, a separação de poderes e o equilíbrio entre Presidente Abdel Fattah el-Sisi. 30. Eles, a responsabilidade inerente à autoridade, o respeito pelos direitos humanos e liberdades, a soberania é exclusivamente do povo, exercendo-a e protegendo-a, sendo ele a fonte dos poderes, salvaguardando a sua união nacional, baseada nos princípios da igualdade, da justiça e da igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos. Poder Executivo. Presidente da República. O Presidente da República é o chefe do Estado e o Presidente do Poder Executivo, cumprindo as disposições da Constituição, sendo o Presidente da República eleito por sufrágio universal direto, sendo eleito por 6 anos gregorianos, a contar do dia seguinte ao termo do mandato do seu antecessor, podendo designar um ou mais vice-presidentes, podendo definir as suas competências, delegá-los em algumas das suas funções, demiti-los e aceitar as suas renúncias. O Presidente da República escolherá o Presidente do Conselho de Ministros e encarregá-lo da formação do governo e da apresentação do seu programa ao Parlamento, no prazo máximo de 30 dias. O Presidente da República define, em colaboração com o Conselho de Ministros, a política geral do Estado, supervisionando a sua implementação, conforme estabelecido na Constituição. O actual Presidente da República Árabe do Egito é o Presidente Abdel Fattah al-Sisi, que assumiu o cargo em 08 de junho de 2014 e foi reeleito por meio de eleições livres, diretas para um segundo mandato, a partir de 08 de junho de 2018. Governo. O governo é o órgão executivo e administrativo do Estado, formado de acordo com a Constituição, pelo primeiro-ministro, os vice-primeiros ministros, ministros e vice-ministros. O primeiro-ministro preside o governo, supervisiona o seu trabalho e dirige-o para desempenhar as suas funções. Nos termos da Constituição, o Presidente da República nomeia um primeiro-ministro para formar o governo e apresenta o seu programa ao Parlamento, a fim de obter a confiança da maioria dos seus membros. 31. As competências do governo incluem a participação com o Presidente da República na formulação da política geral do Estado e a supervisão da sua implementação, preservando a segurança da pátria e protegendo os direitos dos cidadãos e os interesses do Estado, dirigindo os trabalhos dos ministérios, departamentos e órgãos públicos dependentes deles, coordenando-os e acompanhando-os, elaborando projetos de leis e decisões, emitindo decisões administrativas, de acordo com a lei e acompanhando a sua implementação. Elabora igualmente o projeto do Plano Geral do Estado, o projeto do Orçamento Geral do Estado e procede à implementação das leis. Poder Legislativo. Parlamento. O Egito conheceu a vida parlamentar na sua forma moderna há mais de 150 anos. Depois de vários conselhos consultivos, o primeiro parlamento egípcio formado na era moderna foi o Conselho Consultivo das Leis em 1866, seguido de assembleias de deputados e parlamentares, especialmente após a promulgação da primeira Constituição egípcia moderna, abrangente em 1923. O parlamento egípcio foi formado em conformidade com as disposições da Constituição de 2014 e as suas alterações. Para 2 câmaras, Conselho dos Deputados e Senado. Conselho dos Deputados. O Conselho dos Deputados, em conformidade com a Constituição e suas alterações, é formado por um número mínimo de 450 deputados, eleitos por um sufrágio universal direto, com a condição de dedicar 25% dos seus assentos às mulheres. A Constituição também estipula que o Estado deve assegurar que os jovens, cristãos, pessoas com deficiência e egípcios residentes no estrangeiro sejam adequadamente representados no Conselho de Deputados, conforme determinado por lei. O Conselho dos Deputados assume o poder de legislar, aprovar a política geral do Estado, exercer o controle do desempenho do Poder Executivo. O Presidente da República pode nomear um número de membros do Conselho dos Deputados, não ultrapassando 5% do número total de 32 membros, representando as experiências e categorias necessárias para o desempenho do Conselho dos Deputados. O mandato dos deputados do Conselho dos Deputados é de 5 anos. Senado. O Senado foi criado nas alterações constitucionais adotadas pelo povo egípcio no referendo de 23 de abril de 2019. O Senado é formado por um número de membros determinado por lei, não podendo ser inferior a 180 membros. O mandato do Senado terá a duração de 5 anos, contados a partir da data de sua primeira reunião, e o novo Senado será eleito dentro dos 60 dias que antecedem o fim do seu mandato. 2/3 dos seus membros serão eleitos por sufrágio universal direto, sendo o restante terço nomeado pelo Presidente da República. Poder Jurídico. Desde o século XIX, o Egito conheceu os sistemas modernos na organização jurídica, como em todas as outras instituições do governo egípcio moderno. O sistema jurídico egípcio é dividido em 2 partes. Câmara dos Representantes do Egito. 33. O sistema jurídico normal, especializado nos casos criminais e civis, e o sistema jurídico administrativo, especializado nos conflitos administrativos entre os cidadãos e os órgãos do Estado. O Supremo Tribunal do Egito é o Tribunal de Cassação, sendo o tribunal mais alto do país. Existe também o Supremo Tribunal Constitucional, que determina a constitucionalidade das leis. O poder jurídico é independente, assumido pelos diferentes tribunais, de todos os tipos e categorias, e as suas decisões são tomadas de acordo com a lei, que estabelece os seus poderes. A interferência nos assuntos ou casos da justiça é um crime imprescritível. Cada entidade ou órgão jurídico se ocupa dos seus assuntos, tendo um orçamento independente, que será inteiramente discutido pelo Conselho dos Deputados. Os juízes são independentes e não poderão ser demitidos, não havendo autoridade sobre eles no exercício das suas funções, além da autoridade da lei, sendo eles iguais nos seus direitos e deveres, devendo a lei especificar os termos e procedimentos da sua nomeação, destacamento, aposentação e regulando os processos disciplinares, a fim de preservar a independência e imparcialidade do poder jurídico e dos juízes. A Constituição afirma as audiências públicas dos tribunais, a menos que o tribunal decida a sua confidencialidade tendo em conta a ordem pública ou a moral. Em todos os casos, o veredicto deve ser pronunciado em sessão pública. Partidos políticos. Os partidos políticos têm raízes profundas na história moderna do Egito, onde surgiram no final do século XIX. O primeiro partido político foi oficialmente anunciado em 1907. Trata-se do Partido Nacional fundado pelo líder Mustafa Kemal
A Constituição egípcia define como estabelecer partidos e afirma que os cidadãos têm o direito de formar partidos políticos através da notificação das autoridades competentes e só podem ser dissolvidos mediante um veredicto judicial. No Egito, há cerca de 100 partidos políticos, de todas as orientações políticas, praticando as suas atividades livremente. 34. Divisão administrativa e autarquias. A República Árabe do Egito está dividida em 7 regiões. Num total de 27 províncias, cada província tem uma capital e inclui conselhos ou centros administrativos, ou ambos. Os centros administrativos estão localizados nas províncias, que têm áreas rurais, sendo o centro administrativo dividido em unidades locais. A capital do centro administrativo é a maior cidade e a capital da unidade local é uma vila ou cidade principal, se o centro incluir mais de uma cidade. A vila principal inclui várias aldeias. Estações de trem do Egito. Farol de Alexandria. 35. O número de cidades no Egito é de 234, além de 27 cidades e novos centros urbanos. O número de centros administrativos é de 184, havendo 91 bairros e 4.740 aldeias. Lago Burulus Encantador em Café El Sheikh. Cachoeiras do Vale Al-Rei em 36. Política externa. Os princípios fundamentais da política externa egípcia são apoiar a paz e a estabilidade no ambiente regional e internacional, defender o princípio do respeito mútuo entre as nações, defender os princípios do direito internacional, respeitar os pactos e convênios, apoiar o papel das organizações internacionais e promover a solidariedade entre as nações. Além da atenção à dimensão econômica das relações internacionais, o Egito está comprometido com uma política externa equilibrada, baseada no princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros e vinculada aos objetivos e interesses estratégicos no quadro da independência da decisão egípcia. A política externa egípcia procura assegurar a realização dos objetivos de proteger a segurança nacional egípcia e os interesses egípcios suprimos, alcançar o desenvolvimento abrangente nas suas diferentes dimensões, aumentar a segurança, estabilidade e desenvolvimento do continente africano, buscando uma paz justa no Médio Oriente, buscando transformar o Médio Oriente numa zona livre de armas de destruição massiva e enfrentar o terrorismo a nível internacional, seguindo uma estratégia abrangente. O Egito é um dos membros fundadores da Liga dos Estados Árabes e tem a sua sede e também membro fundador da Organização das Nações Unidas desde 1945. Um dos filhos do Egito, o Dr. Boutros Boutros-Ghali, presidiu esta organização internacional durante o período de 1992 a 1996. O Egito foi eleito 6 vezes como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, sendo a última vez em de 2016 a 2017, além de ser membro da União Africana, para cujo estabelecimento contribuiu, e muitas associações e organizações internacionais, e tem o Dr. Boutros Relações Diplomáticas. Ghali. 37. Com a maior parte dos países do mundo. Desde a tomada de posse do presidente Abdel Fattah al-Sisi da presidência da República, no dia 07 de junho de 2014, foram formuladas as relações internacionais do Egito com base na parceria, interesses mútuos, equilíbrio e foi revitalizada a política externa do Egito numa série de círculos, imposta pela identidade do Egito, sua pertença, papel cultural e civilização, posição geográfica e política. Trata-se do Círculo Árabe, devido à pertença do Egito à nação árabe. O Egito procura a realização da solidariedade árabe e o estabelecimento da paz, da segurança e do desenvolvimento dos povos árabes. Em seguida, o Círculo Africano, que é uma prioridade da política egípcia, assumindo o Egito uma grande responsabilidade para a realização dos interesses do continente africano e o apoio à cooperação africana. A seguir, o Círculo Islâmico, onde o Egito tem um papel iluminista importante em destacar a face correta e moderada. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, na sede das Nações Unidas. 38. Da religião islâmica e na cooperação com os povos islâmicos. A nível internacional, o Egito tem um papel ativo na bacia do Mediterrâneo, na cooperação abrangente e na interação política, cultural e econômica com a Europa, com base na sua longa história de ligação com o continente europeu que remonta a mais de 40 séculos. O Egito tem também um papel de liderança nos países do terceiro mundo no âmbito da cooperação para o desenvolvimento e da justiça no sistema internacional, bem como relações estreitas com os países asiáticos e latino-americanos e relações fortes e equilibradas com grandes potências internacionais, especialmente a China, a Rússia, os Estados Unidos e outros. Al-Azhar. Al-Azhar, mesquita e universidade. É a instituição islâmica mais proeminente do mundo e a referência mais importante nas ciências islâmicas. A sua história remonta a 361 da Égira correspondente a 972 depois de Cristo, na era Fátimida, tendo desempenhado um papel importante na preservação da cultura árabe islâmica. Desde a sua fundação, tem testemunhado desenvolvimento na sua construção e no seu papel, tendo começado como uma mesquita onde orações e cerimônias religiosas são realizadas e se tornou, além de mesquita, uma universidade que inclui institutos de ensino e faculdades em diferentes tipos de conhecimento e especialização. Al-Azhar também tem apresentado um grande número de pensadores ao longo dos tempos. Al-Azhar tem grande mérito na promoção do movimento intelectual em geral e, especialmente na literatura. De entre os líderes do pensamento do Al-Azhar, destacam-se Refa'a al-Tatawi, Dr. Taha Hussein, Dr. Ahmed El-Tayeb, Sheikh de Al-Azhar. 39. Hassan al-Tawil, Muhammad Ebdo, Mustafa Lutfi al-Manfaluti, Taha Hussein, Ahmed Amin, Ahmed Hassan al-Zayat, Abdelaziz al-Bizri, Mustafa Abdelrazik e outros. Além do grande imã e o grande Sheikh de Al-Azhar, professor Dr. Ahmed Al-Tayeb, que assumiu o cargo desde 19 de março de 2010. Após a Revolução de Julho de 1952, o Al-Azhar testemunhou um grande renascimento. Em 1961, o presidente Gamal Abdel Nasser decidiu transformar o Al-Azhar numa universidade moderna com novas faculdades de medicina, engenharia, farmácia, ciências, física, química, biologia, agricultura e geologia. As atividades do Al-Azhar aumentaram em muitos países, sobretudo na África e na Ásia. Os estudiosos do Al-Azhar e do Departamento das Missões Islâmicas propagam o pensamento islâmico moderado e
correto, e espalham a jurisprudência islâmica correta, afirmando a modernidade do Islão, a flexibilidade das suas disposições, bem como encarando, com pensamento e diligência, os apelos ao extremismo e exagero que prejudicaram o Islão, apesar de não terem nada a ver com ele. Mesquita Al-Azhar. 40. Igreja Egípcia. O primeiro contato do Egito com o cristianismo foi quando o Egito teve a honra de ser visitado pela Sagrada Família. Jesus Cristo, criança, a Virgem Maria e José, o carpinteiro, percorreram o território egípcio ao longo de mais de 30 meses. A Sagrada Família havia fugido do rei romano Herodes e dirigiu-se para o Egito, onde viveu até a morte de Herodes. A viagem da Sagrada Família deixou grandes vestígios e monumentos em muitos lugares do território egípcio, tais como Mataria, Aswilt, Wadiel, Natrão, etc. A religião cristã entrou no Egito no século e depois de Cristo. Desde então, o Egito teve uma igreja distinta, que é a Igreja Ortodoxa Copta, com mais de 19 séculos de uma pintura retratando a jornada da família sagrada. 41. História, fundada por São Marcos e, portanto, chamada Igreja de São Marcos. A ordem monástica cristã foi criada no Egito no final do primeiro século depois de Cristo e, a partir do Egito, o monasticismo foi espalhado pelo mundo fora. A Igreja Copta é chefiada pelo Papa de Alexandria e patriarca da Diocese de São Marcos, o Papa Tawadros II. Igreja suspensa. 42. Assumiu a chefia da Igreja no dia 18 de novembro de 2012, na sequência do falecimento do Papa Shenouda III, sendo assistido pelos padres e bispos que também supervisionam os sacerdotes das paróquias. Tanto o patriarca como os bispos devem ser monjas, todos membros do Santo Sínodo. Os poderes espirituais do Papa estendem-se aos cristãos do Sudão, Etiópia e Norte da África. A Igreja Egípcia celebra o Natal no dia 7 de janeiro de cada ano, e a Páscoa no primeiro domingo após o aparecimento da primeira lua cheia na primavera, de acordo com o calendário copta. Nas festas do Natal de 2019, no dia 07 de janeiro, foi inaugurada a Catedral da Natividade de Cristo, na nova capital administrativa. Esta catedral é a maior do Médio Oriente, composta por duas igrejas, uma grande e outra pequena, foi construída numa área total de 15 acres, onde foi já celebrada uma missa. No Egito, existem muitas igrejas de outras doutrinas cristãs, além da Igreja Copta Ortodoxa, tais como a Igreja Copta Católica, a Igreja Evangélica, a Igreja Católica Armênia, a Igreja Católica Siríaca, a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Caldeia, os Maronitas e os Latinos, bem como muitas outras igrejas evangélicas limitadas. Papa Bento XVI nas celebrações de Natal. 43. Economia. A economia egípcia é uma das economias mais diversificadas do Médio Oriente e da África, baseada em múltiplos pilares, tais como a agricultura, indústria, turismo e serviços, equitativamente. Agricultura. O sector agrícola é considerado uma das mais importantes fontes de rendimento nacional, sendo o Egito e a sua civilização associados à agricultura. A área de terras agrícolas atinge cerca de 10 milhões de acres. Este setor emprega cerca de 20% do total da força de trabalho. Contribui com cerca de 15% do produto interno bruto e as exportações agrícolas contribuem com cerca de 20% do total das exportações de mercadorias. Máquina de irrigação agrícola. 44. Indústria. Os antigos egípcios conheciam muitas indústrias, como a extração e fabricação de cobre, ouro e prata, assim como a fabricação de máquinas, ferramentas agrícolas, equipamentos militares e construção naval. Estas indústrias continuaram existindo e foram se desenvolvendo com o tempo. No início do século XIX, Muhammad Ali Pasha, o fundador do Egito moderno, começou com o estabelecimento de uma grande política industrial, introduzindo novas indústrias, cuidando das indústrias têxtil e militar e construindo um arsenal de indústrias navais. Após a Revolução de 1952, o Estado começou a prestar atenção às indústrias pesadas, como a indústria siderúrgica, metalúrgica, petrolífera e química, além da expansão das indústrias dos têxteis e alimentos. O setor industrial do Egito é atualmente um dos setores mais diversificados, incluindo as indústrias têxtil, de vestuário, couro, alimentos, veículos leves e pesados e energia, contribuindo com cerca de 20% do PIB. O Estado está a trabalhar para elevar a competitividade do produto egípcio e apresentar muitas facilidades aos investidores. O Egito também tem uma infraestrutura moderna em todos os domínios e uma variedade de redes de transporte que descobertas de gás natural. 45. Facilitam o transporte de mercadorias e produtos para mercados locais e internacionais. O Egito também possui enormes quantidades de recursos naturais, tais como ferro, ouro, manganês e fosfato, além de pedras, como granito, basalto, mármore, calcário e areia de vidro, bem como carvão, petróleo e gás natural, que foi descoberto em grandes quantidades nas águas egípcias no Mediterrâneo em 2016, destaca-se a jazida de gás natural. Desor. Turismo. O turismo no Egito é um componente importante da atividade econômica e do rendimento nacional. O Egito tem uma localização geográfica única. Clima moderado durante todo o ano, riquezas e tesouros arqueológicos que refletem a profundidade e excelência de sua civilização ao longo dos tempos, constituindo um museu aberto, além de ter lindas praias, tesouros marinhos e recifes de corais espetaculares. O Estado egípcio proporciona todas as facilidades necessárias para o investimento. O turismo é também um dos setores mais importantes do país na criação de emprego. A percentagem dos que trabalham no turismo, direta ou indiretamente, é cerca de 14% do total da força de trabalho do país. Templo de Luxor. 46. A estrada de Kabash liga os templos de Luxor e Karnak, rainhas de beleza do mundo em Luxor. Ator mundial Morgan Freeman em Luxor. 47. As pinturas nas paredes dos templos de Luxor. Hurghada. Elgona Hurghada. 48. Reforma econômica. Desde 2014, o Egito tem adotado políticas de reformas estruturais, baseadas na diversificação e graduação dos seus planos, expansão de grandes projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos domínios agrícola, industrial, logístico, comercial, marítimo e outros, que abrirão caminho para investimentos estrangeiros diretos, criação de mais oportunidades de trabalho e melhoria dos serviços públicos, tendo em conta a dimensão ambiental destes projetos, em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pelo Egito na sua visão estratégica para 2030, que é uma fase básica no
Processo de desenvolvimento integral no Egito, ligando o presente com o futuro e inspirado nas grandes conquistas da civilização do Antigo Egito, para adotar um percurso claro de desenvolvimento de um país desenvolvido e próspero, onde predomina a justiça econômica e social. Estes esforços começaram a dar frutos, tais como a subida das taxas de crescimento econômico para atingir entre 5 e 6% em de 2017 a 2018, em comparação com 2% durante o Ponte Areias Al-Faraj, ver ponte suspensa no mundo. 49. Período de 2011 a 2013. O objetivo é atingir taxas mais elevadas nos anos seguintes, maiores reservas de moeda estrangeira e aumento de oportunidades de trabalho. O Egito tem vários acordos comerciais e econômicos com muitos países do mundo. O Egito aderiu ao mercado comum da África Oriental e Austral, COMESA, em 1998. O Egito participou na assinatura do Acordo Quadro de Comércio e Investimento, TIFA, com os Estados Unidos, em 1999, para criar mais comércio livre e aumentar o fluxo do investimento bilateral. O Egito tornou-se membro da Grande Área Árabe de Comércio Livre, GAFTA, e do Acordo de Agadir, com a Jordânia, Marrocos e Tunísia. Em 2013, ratificou o Acordo de Livre Comércio com o Mercado Comum da América Latina, Mercosul. O Egito assinou um acordo de parceria com a União Europeia em 2001, que entrou em vigor em 2004. Em conformidade com as disposições deste acordo, os produtos egípcios receberam acesso imediato, isento de impostos, aos mercados da UE. Ensino. Os antigos egípcios deram importância à ciência e ao ensino, e registraram a sua grande civilização e patrimônio por meio da sua língua antiga. Muhammad Ali assumiu o poder no Egito em 1805, introduzindo um sistema de ensino moderno, através do estabelecimento da escola de medicina, escola, alunos em uma escola egípcia. 50. De engenharia à escola de administração, à escola de línguas ao o aumento do interesse pelo ensino, o envio das missões à Europa. Em 1925, foi criada a Universidade Egípcia, e a partir daí, foram construídas as universidades no Egito, além da Universidade de Al-Azhar, que tem mais de 1000 anos como estabelecimento de ensino. Em 2018, o número de universidades públicas atingiu as 24 universidades, além de 26 universidades privadas, enquanto o número de estudantes no ensino universitário é cerca de 3 milhões. O ensino pré-universitário é totalmente gratuito, tendo cerca de 20 milhões de estudantes nas suas diferentes etapas de ensino público e técnico, distribuídos em proporções quase iguais entre os dois sexos. A Constituição do Egito, 2014, obriga o Estado a dedicar pelo menos 4% do PIB para as despesas nacionais do ensino. Universidade do Cairo. 51. Prêmios Nobel egípcios. O Prêmio Nobel é um dos maiores e mais importantes prêmios internacionais. Quem ganha este prêmio adquire um grande prestígio no ramo da sua especialidade. O Prêmio Nobel foi conquistado por 4 egípcios, que são o falecido presidente egípcio Mohamed Anwar Sadat, é o primeiro árabe egípcio a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1978, na sequência da sua iniciativa da Solução Pacífica no Médio Oriente. O falecido escritor Naguib Mahfouz, em 1988, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, devido às características da sua obra literária realista, audaz e criativa. Ao longo de mais de 50 anos, o cientista egípcio Ahmed Zewail recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1999, pela sua pesquisa no domínio do femtosegundo, onde desenvolveu o vitoscópio usado para filmar o processo de ligação parcial das substâncias químicas. O ex-diretor da Agência Internacional da Energia Atômica, AIEA, Mohamed El Baradei, recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2005, em conjunto com a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, devido aos seus esforços para alcançar um mundo livre de armas de destruição massiva e garantir o uso pacífico da energia nuclear. O presidente é Anwar el-Sadat. O escritor e novelista internacional Naguib Mahfouz. Cientista egípcio Ahmed Zewail. 52. Assistência social. Mulher. O Estado egípcio atribui importância ao empoderamento das mulheres e à melhoria do seu papel em diversos domínios. A Constituição afirma que o Estado deve garantir a igualdade entre mulheres e homens em todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, em conformidade com as disposições da Constituição. O Estado toma as medidas necessárias para assegurar que as mulheres sejam devidamente representadas nos parlamentos. As alterações constitucionais de abril de 2019 estipulam que a representação feminina no Conselho dos Deputados deve atingir um mínimo de 25% do total do número dos seus deputados, e que a elas seja garantido o direito de assumir cargos públicos e funções de alta. A rainha faraônica Cleópatra. 53. Administração no Estado e de serem nomeadas para órgãos e entidades judiciais, sem discriminação. O Estado está empenhado em proteger as mulheres contra todas as formas de violência e em assegurar que elas possam conciliar os deveres familiares com as exigências do trabalho e compromete-se a cuidar e proteger as mães, crianças, mulheres chefes de família, idosas e mulheres mais necessitadas. O acesso das mulheres egípcias a todos os direitos políticos nos anos 50 do século XX era o início da conquista de outros direitos, tais como o direito de ocupar cargos públicos e altas funções, o reconhecimento da sua capacidade como força produtiva igual ao homem. Em 1962, este progresso foi coroado com a nomeação da primeira-ministra no Egito. Mulheres egípcias votam nas eleições presidenciais. Margaret Eiser, uma das deputadas do parlamento egípcio. 54. Desde então, a mulher foi ocupando os cargos de ministra em todos os governos egípcios, tendo chegado a 8 ministras o número de mulheres no governo no ano 2018, representando aproximadamente 27% do total das pastas ministeriais no governo egípcio, bem como a vasta representação nas instituições legislativas, políticas, partidárias, mediáticas, no corpo diplomático e consular e no aparelho administrativo do Estado. Criança. O Estado egípcio atribui grande importância às crianças em todas as áreas. A Constituição egípcia de 2014 considera a
criança como a essência da família e o eixo da sua coesão. A garantia dos direitos constitucionais da criança significa o compromisso da sociedade e da autoridade legislativa com a proteção da criança, sendo esta a base que sustenta os esforços do Estado para garantir os direitos da criança. A Constituição garante a proteção constitucional e legal dos direitos da criança. A garota do Nilo sendo considerado criança. Futuro brilhante. 55. Cada cidadão que não atingiu a idade de 18 anos. Toda a criança tem o direito a um nome, documentos de identidade, vacinação obrigatória gratuita, cuidados de saúde, familiares ou alternativos, alimentação básica, abrigo seguro, educação religiosa, desenvolvimento de consciência e conhecimento. ONGs, o número de associações não governamentais é cerca de 48 mil associações civis que praticam diversas atividades depois de obterem as licenças necessárias do Ministério da Solidariedade Social. Muitas dessas associações prestam serviços sociais a todos os estratos do povo, indo ao encontro das suas necessidades. A maioria das associações tem interesse no desenvolvimento social e econômico das comunidades locais, prestando assistência aos pobres e ajudando-os para acederem aos vários tipos de cuidado, seja através do Ministério da Solidariedade Social ou através de ministérios e outros órgãos governamentais. Muitas dessas associações também trabalham no âmbito dos direitos humanos, prestando assistência legal a indivíduos e praticando as suas atividades com toda a liberdade. Juventude, o Estado compromete-se com o cuidado e a reabilitação dos jovens e com o interesse em descobrir e desenvolver os seus talentos e as suas capacidades culturais, científicas e criativas. Conferências de jovens. 56. O Estado deve também assegurar o cuidado dos jovens, procurar descobrir os seus talentos, desenvolver as suas capacidades culturais, científicas, psicológicas, físicas e criativas, incentivá-los a trabalhar coletiva e voluntariamente, e capacitá-los a participar na vida pública. O Estado presta grande atenção à construção da identidade científica e cultural dos jovens, bem como oferece oportunidades de trabalho, proporcionando facilidades para o estabelecimento de projetos para jovens, vinculando-os à modernidade e fornecendo-lhes serviços nas áreas do desporto e das artes, e promulgando leis que garantam aos jovens a maior representação possível nas instituições legislativas e autárquicas, bem como abrindo o caminho para ocuparem altos cargos no Estado. O Congresso Nacional da Juventude também é realizado periodicamente. Trata-se de um fórum de diálogo direto entre a juventude egípcia e representantes do governo egípcio e as suas várias instituições. É a partir daí que nasceu a ideia do Fórum Mundial da Juventude, uma plataforma eficaz onde jovens de todo o mundo participam num fórum internacional, rico e jovem, expressando as suas opiniões, recomendações e iniciativas, na presença de um grupo de líderes mundiais e de personalidades influentes. Em 2017, foi criada a Academia Nacional de Treino e Reabilitação da Juventude, que visa alcançar os requisitos do desenvolvimento humano dos jovens em todos os setores do Estado e melhorar as suas capacidades e habilitações. O objetivo da Academia é reunir as energias dos jovens num trabalho nacional que beneficie o Estado e construa o seu renascimento, com o objetivo de disseminar a consciência cultural, social, religiosa e política entre os setores juvenis e preparar quadros políticos e administrativos capazes de auxiliar o Estado nas suas tarefas, bem como o desenvolvimento das habilitações dos jovens e a sua reabilitação para satisfazer as necessidades do mercado de trabalho. 57. Desporto. Os muros dos templos egípcios estão cheios de gravuras, imagens e inscrições, provando que a civilização egípcia foi uma das primeiras civilizações a conhecer e a praticar vários tipos de desportos físicos, mentais ou espirituais. Através dos templos, os templos de Saqqara, Tola Amarna e Bani Hassan em Minya, Abydos e a margem ocidental de Luxor mostram provas que indicam até que o antigo egípcio tinha consciência da importância do desporto e dos seus benefícios para o corpo e para a mente. Os antigos egípcios conheceram muitos desportos que formam a base de muitos dos desportos atuais. Eles foram os primeiros a praticar o boxe, muitos séculos antes dos gregos, como conheceram o handebol, cujas inscrições aparecem nas paredes dos túmulos de Bani Hassan na província de Minya, onde são mostradas também inscrições provando que o hóquei é um jogo puramente egípcio. A corrida era um desporto conhecido no Egito, sendo o sucesso do faraó na corrida um pré-requisito para tomar o poder, provando estar de boa saúde e capaz de governar o país. As imagens de luta livre entre crianças e meninos também apareceram no túmulo de Ptahotep em Saqqara. O esporte de remo dos faraós. 58. Os antigos egípcios também gostavam de praticar a natação no rio Nilo, assim como foi o Egito antigo que estabeleceu as primeiras normas da ginástica, tendo a mulher egípcia antiga praticado a ginástica, acompanhada de música. As cenas gravadas nos monumentos egípcios antigos também registram desporto equestre, incluindo inscrições no templo de Ramsés II. Algumas inscrições faraônicas também refletem que o jogo de esgrima é puramente egípcio. Os antigos egípcios também deram importância ao tiro, ao salto em altura e ao remo, seja no rio Nilo ou nos mares circundantes. A pesca também foi um dos desportos mais importantes para os antigos egípcios. Os antigos egípcios também conheciam um desporto mental e foi encontrada nos túmulos faraônicos uma coleção de brinquedos semelhantes, na forma e na maneira de jogar, ao xadrez. Na era moderna, o Egito dedicou grande atenção à abertura de desportos para jovens e a fornecer-lhes cuidados nesta área. Muitos deles se destacaram em várias modalidades nos Jogos Olímpicos e em outros campeonatos desportivos, tanto internacionais quanto continentais. Egito nas Olimpíadas. O Egito foi membro na Comissão Olímpica Internacional, COI, em 1910 foi o 14º país na lista de países participantes da comissão. A primeira comissão olímpica foi formada em 1910 e a primeira participação do Egito nos Jogos Olímpicos foi no ano 1912. Campeões e campeãs do Egito competiram em Olimpíadas sucessivas, desde os Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica, em 1920, até o último torneio no Rio de Janeiro, Brasil. Carandiaíbar, em 2016. O lutador egípcio. 59. Sara Ahmed Alterofilis Mazero. Hidayata, jogadora de taekwondo. Farida Osman, natadora egípcia. Salma Abdel Maksoud. 60. Squash. O squash egípcio fez grandes avanços desde o início do século XX e pôde se tornar o campeão mundial de squash, tanto no masculino quanto no feminino.
O interesse por este desporto remonta aos anos 1930, quando os campeões do Egito venceram o British Open, o campeonato de squash de maior prestígio do mundo. O interesse pelo squash voltou nos anos 90, com a chegada do Ahmed Barada, segundo no ranking mundial. As finais do campeonato mundial. A seguir, Eyamar Shabana venceu 4 campeonatos mundiais, logo, Karim Darvish ocupou o topo do ranking mundial. Depois, Ramy Ashour venceu 3 campeonatos mundiais e ocupou o topo do ranking mundial mais de uma vez. A partir de 2014, começou a Nawal Sherbini, o número 1 do mundo. Renin Al-Waili, 61. Verdadeira dominação egípcia do squash mundial. Em seguida, a lendária jogadora Nawal Sherbini, que venceu o campeonato mundial de 2016 e 2017, além de dezenas de outros campeonatos. Os peritos do jogo concordam em que o jogador egípcio tem um talento inato no squash, além de possuir inteligência em campo. A outra vantagem no jogador egípcio é o espírito de luta até o último ponto do jogo, bem como a imaginação fértil. O Egito tem muitos campeões nas faixas etárias juvenis. Futebol. Os egípcios conheceram o futebol moderno no final do século XIX e constituíram a primeira seleção egípcia em 1895, e os clubes começaram a aparecer no início do século XX. O Egito conheceu a primeira taça oficial em 1913 e em 1922, começou a Taça do Egito, e em 1934, o Egito participou na Taça do Mundo. O futebol é o jogo mais popular no Egito. A Federação Egípcia de Futebol foi fundada em 1921, tendo aderido à Federação Internacional de Futebol, FIFA, em 1923, tornando-se assim o primeiro país africano e árabe a aderir à FIFA. O Egito é também membro fundador da Ramy Ashour, 62, Confederação Africana de Futebol desde 1957. Os dois clubes mais populares são o Clube Al-Ahly e o Clube Zamalek. O Al-Ahly é o clube egípcio mais vencedor do campeonato da Liga dos Campeões Africanos. Para clubes, o Egito é representado internacionalmente pela Seleção Egípcia de Futebol, sendo a primeira seleção africana a participar na Taça do Mundo de 1934. A segunda participação do Egito na Taça do Mundo foi em Itália em 1990, e a terceira participação foi na Taça do Mundo de 2018 na Rússia. A Seleção Egípcia de Futebol é a seleção que mais venceu o campeonato da Taça das Nações Africanas, tendo ganho esta taça por 7 vezes até 2018. O Egito hospedou a Taça das Nações Africanas de Futebol 5 vezes, a mais recente em 2019. A seleção egípcia ocupou o 9º lugar entre as seleções do mundo, na classificação da FIFA em 2010. Muitos jogadores egípcios se destacaram no futebol e alguns ganharam fama internacional. O mais famoso deles agora é o Mohamed Salah, que jogou em vários clubes europeus. Mahmoud Al-Khatib Hassan Sherrata. Mohamed Salah é 63 estrela internacional. 64. Instalações desportivas. O Egito possui muitas instalações desportivas e centros de juventude para todos os jogos, como conta com uma série de estádios e campos de futebol de primeira classe. Este facto capacitou o Egito para organizar a Taça do Mundo do Futebol da Juventude Sub-19 anos em 1997, assim como 5 campeonatos continentais da Taça das Nações Africanas. O mais importante desses estádios é o estádio de Alexandria, o primeiro no Médio Oriente, projetado por um arquiteto russo, inspirado nas arcadas gregas de triunfo. Foi inaugurado em 1929 e é um dos estádios olímpicos mais antigos do mundo. O Estádio Internacional do Cairo é o primeiro do seu tipo a atingir os padrões olímpicos no Médio Oriente e na África, e foi concluído em 1960. O estádio de Borg Al Arab é um dos maiores estádios do Médio Oriente, construído sobre uma área de 145 acres, e está construído conforme as mais recentes técnicas de construção. Além desses estádios, existem outros em muitas províncias do Egito, tais como Ismailia, Port Said, Suez e Assuan, bem como os estádios de os construtores árabes, Petrosport, a Defesa Aérea, Al-Salam, Al-Sikia Al-Adid. Todos eles estão em conformidade com os padrões internacionais. Estádio Internacional do Cairo. 65. Cultura. Os antigos egípcios sabiam diferentes tipos de artes e letras, destacando-as na música, escultura e artes gráficas. Os testemunhos dessas artes permanecem até hoje. De igual modo, havia histórias contadas pelos antigos egípcios para entretenimento ou para transmitir um conteúdo de sabedoria moral. A literatura copta foi grandemente influenciada pela literatura grega. Com a entrada do islamismo no Egito, o movimento literário floresceu, sobretudo a prosa artística e a poesia, como foi dada especial atenção às bibliotecas e aos livros. Música perante os faraós. Abes Mahmoud Al-Akadissan Abdul Qudus. Uma pintura de garotas marinhas do artista plástico Mahmoud Said. 66. Na era moderna, floresceu muito a narrativa, a poesia e o teatro. O campo literário está repleto de escritores que obtiveram grande fama internacional, de entre eles destacam-se o escritor Naguib Mahfouz, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1988, Tawfiq Al-Hakim e Sam Abdul Qudus, o decano da literatura árabe, doutor Taha Hussein e Abes El-Aked. No campo da poesia, destacam-se o príncipe dos poetas Ahmed Shawki e Hafez Ibrahim. No campo das artes plásticas, destacam-se Mahmoud Said, o escultor Mahmoud Mukhtar e muitos outros. No campo da música e do canto, Seyd Darwish fez uma mudança importante na modernização da música árabe, criando um ambiente que produziu vários cantores árabes, tais como Mohamed Abdel Wahab, Onkoulchoum Abdel, Halim Hafez. Depois destes, surgiram muitas outras gerações que obtiveram grande fama mundial no século XX. É o caso do cantor Eyamar Daya, o compositor Omar Khayrat, entre outros. Estátua do Renascimento do Egito por Mahmoud Mokhtar. O músico Mohamed Abdel Wahab. 67. A Senhora do Canto Árabe Onkoulchoum. Cantor Abdel Halim Hafez. Cantor Eyamar Daya, o músico Omar Khayrat. 68. Casa da Ópera. A primeira ópera no Egito foi inaugurada em 1869, onde
Foi realizada a cerimônia de abertura do Canal do Suez. Foi a primeira na África e o seu teatro considerado um dos mais amplos e suntuoso do mundo da época. O Centro Cultural Nacional, a Casa da Ópera Egípcia Moderna, foi inaugurada em 1988, é um dos focos culturais mais importantes no Egito. Desde a sua inauguração, tem apresentado as diversas artes sublimes e atividades criativas a que todos os estratos do povo egípcio, os povos árabes e os turistas do Egito assistem. Ao longo de 2 séculos, o Egito testemunhou apresentações dos mais famosas óperas internacionais. Casa de Ópera do Cairo. Ópera Aida. 69. Cinema. A relação do Egito com o cinema começou com o início da indústria cinematográfica no mundo. O primeiro filme foi apresentado no Egito em Alexandria em janeiro de 1896, seguido de uma apresentação no Cairo no mesmo mês, dias após o primeiro filme do mundo em Paris em dezembro de 1895. O primeiro filme egípcio sonoro foi exibido em 1932. E em 1935 foi fundado o Estúdio Masr, que serviu de base para o início do verdadeiro renascimento do cinema no Egito. Nas décadas seguintes, o cinema egípcio tornou-se mais próspero, tendo começado a espalhar-se mais amplamente nos países árabes, tornando-se uma indústria nacional e o número de cinemas aumentou. Ao longo de mais de 100 anos, o cinema egípcio apresentou mais de 4.000 filmes. Entre os artistas egípcios mais proeminentes que obtiveram fama mundial, destacamos Omar Sharif, candidato ao Oscar e vencedor de 3 prêmios Globo de Ouro. Entre os nomes brilhantes na realização cinematográfica, foram Saló Abu Saif e Youssef Sherrin, tendo este apresentado muitos filmes internacionais egípcios e conquistado vários prêmios internacionais. O realizador Shadi Abdel Salam surpreendeu o mundo ocidental com o seu famoso filme A Múmia em 1969. Artista Omar Sharif. 70. Diretor Youssef Chahine. Festival Internacional de Cinema do Cairo. O cinema egípcio ainda tem uma posição de liderança no mundo árabe. O Cairo e outras cidades egípcias realizam festivais de cinema árabes, regionais e internacionais, sendo o Festival Internacional de Cinema do Cairo o mais famoso, acontecendo desde 1976. Existem também o Festival de Alexandria do Cinema do Mediterrâneo, o Festival de Luxor do Cinema Africano, o Festival de Cinema de El Gona, o Festival de Curta-Metragem de Ismaília e outros. Um trecho do filme da Terra. 71. Teatro. Os antigos egípcios conheciam a arte do teatro. As inscrições encontradas nas paredes dos templos revelam a presença do gênero dramático baseado em lendas. Isis-Osíris. 72. Religiosas, especialmente a lenda de Isis e Osíris. Osíris, deus da bondade em luta contra o deus do mal Set. 1. Conteúdo válido para a arte teatral, mas não tomou a forma teatral como apareceu na Grécia. O Egito conheceu a arte do teatro no seu conceito moderno desde o início do século XIX, predominando o palco da melodia e do canto até o início do século XX. Durante a primeira metade do século XX, o teatro egípcio deu um salto, devido à difusão de grupos de teatro privados e ao surgimento de estrelas e autores brilhantes, além da egipcianização de muitos romances e dramas internacionais apresentados ao público. Com o surgimento das equipas teatrais da televisão nos anos 60, aconteceu um verdadeiro renascimento do teatro que marcou o público egípcio e árabe, e ainda continua. No Egito, surgiram especialistas na escrita teatral, realizadores, atores e criadores em todos os domínios do trabalho teatral. Além disso, o Egito acolhe vários festivais de teatro regionais e internacionais. Os teatros modernos estão espalhados no Cairo e na maioria das grandes cidades egípcias. Artista teatral Mohamed Soubi. 73. Belle. A história registra que os faraós foram os primeiros a criar o drama de dança que conta, através da dança, histórias, relatos e ideias, que é a primeira ideia da dança expressiva ou do Belle que conhecemos hoje. Isso reflete-se nas inscrições da dinastia V. 2500 a.C., que mostram uma gravura de mulheres dançando em grupos organizados, o que é muito parecido com o que vemos nas danças de Belle modernas dos nossos dias. No início dos anos 60 do século XX, foram criados muitos grupos artísticos, entre os quais o grupo de Belle do Cairo, fundado em 1966. Este grupo oferece regularmente performances nos teatros da Casa de Ópera do Egito, além de muitas capitais árabes e internacionais. Arte popular. As artes folclóricas são as artes associadas ao povo e expressivas das suas diferentes classes. Na primeira metade do século XX, as artes populares encontravam-se espalhadas por todo o território do Egito. O Centro de Artes Folclóricas foi fundado em 1957 para ser um centro científico de registro de todos os tipos do patrimônio popular em todos os cantos do Egito. Este facto, trupe de balé do Cairo, dança de balé perante os faraós. 74. Encorajou os irmãos Ali Rida e Mahmoud Rida a criar um grupo de dança folclórica chamado o Grupo Rida. Em 1960, o Grupo Nacional Folclórico foi criado com a ajuda de especialistas da União Soviética e, em 1961, o Grupo Rida foi incorporado no Ministério da Cultura. Ao mesmo tempo, o Ministério da Cultura estabeleceu um plano para a criação do Circo Nacional como uma extensão das artes circenses populares que estavam em vias de extinção. O Estado incentiva os criadores de artes populares em todo o Egito e estas artes são amplamente aceitas e difundidas tanto dentro como fora do Egito. Além disso, o Estado incentiva muitas artes folclóricas populares espontâneas em vários domínios tal como artesanato, escultura em madeira, trabalho de argila, pintura em vidro, cobre, tecidos para tendas e outros. Trupe de artes populares Raida. A atriz Farida Fehmi. 75. Moda. O Egito é caracterizado pela diversidade e riqueza de ambientes e culturas que produziram ótima combinação de roupas egípcias. O traje mais destacado e característico no patrimônio egípcio é o Gilbab, é feito de algodão e tem muitos desenhos proeminentes e deslumbrantes, adaptados da multi-herança existente no território egípcio, tais como o núbio, o rural e o beduíno. No início do século XX, havia 9 regiões no Egito, onde as mulheres usavam
Trajes tradicionais, incluindo algumas aldeias do Alto Egito, o Delta, a Núbia, os oásis Al-Qarqa, Al-Dakla, Al-Baria e Siwa, Sinai do Norte e a costa sul do Mar Vermelho. São caracterizados pela sua beleza, decência, conforto e adaptação ao clima. Moda faraônica. O clima no Egito tem forçado as pessoas, desde as eras pré-históricas, a usarem roupas leves e porosas, feitas de fios de linho, que eram as mais disponíveis, enquanto a lã e o algodão foram usados em épocas posteriores. Elizabeth Taylor em traje de Cleópatra. A beleza das cores da moda dos faraós. 76. Alguns dos toques inspirados da moda faraônica ainda caracterizam alguns trajes tradicionais egípcios. Moda beduína está espalhada no Sinai e no oásis de Siwa, caracterizada por bordados de cores bonitas e misturadas. São caracterizados também pelos cintos, véus bordados, as máscaras do rosto cheias de moedas de prata ou ouro e as tornozeleiras. Moda núbia. O traje núbio é particularmente atraente, os seus elementos e formas. Traje de Aswan, traje da mulher do Sinai. Traje núbio. 77. Refletem muitas das características da civilização faraônica. É um traje especial que se assemelha à natureza do povo núbio e das suas aldeias brancas, localizadas no extremo sul, nas duas margens do rio Nilo, intercaladas com palmeiras. Embora a moda feminina núbia seja diferente em bordados, cores e materiais, ela é toda semelhante no uso de um guirgar por cima das roupas. O guirgar é um vestido confeccionado de tecido de tule preto e fino, decorado com desenhos em miniatura da mesma cor que a mulher arrasta, vindo daí veio seu nome guirgar, igual arrastado. As mulheres núbias usam no por cima de qualquer vestido. A moda egípcia é uma das mais importantes do mundo árabe, tendo evoluído ao longo dos anos para acompanhar as mudanças sociais testemunhadas pela sociedade egípcia, de modo que agora tem uma posição de destaque no mundo da moda. Traje do Vale Novo. Traje tradicional do Alto Egito. 78. Artes plásticas. Os egípcios conheciam todos os tipos da arte plástica desde os tempos remotos. As artes egípcias antigas, tais como a escultura, o desenho e a gravura, estavam fortemente relacionadas com a arquitetura e a decoração de templos e túmulos. As estátuas estavam entre as características distintivas mais importantes da arte egípcia antiga. A escultura floresceu no Império Antigo, Império Médio e Império Novo, produzindo estátuas de vários tipos. Quando Alexandre Magno chegou ao Egito, a arte egípcia misturou-se com a arte grega e as estátuas retrataram os traços faciais e os detalhes do corpo humano. Este estilo continuou até o século I depois de Cristo e ficou conhecido como arte helenística. A civilização copta conhece a escultura do friso, que é usado na decoração das igrejas. Escultura perante os faraós. Criança egípcia, Fayum, rosto de Fayum. 79. E mosteiros. Na era islâmica, tem-se desenvolvido a produção de vidro das majrabeias e as artes dos arabescos, o desenho sobre os versos de vidro transparentes, a difusão da arte da cerâmica e o uso do gesso com abundância na decoração, tendo se tornado um dos principais materiais no estilo islâmico. A indústria do mosaico de mármore floresceu e foi mais usado nos mirabes das mesquitas. Desde o início do século XX até agora, os pioneiros da arte plástica no Egito desempenharam um papel não menos importante do que o papel dos pioneiros do iluminismo intelectual. Entre esses, mencionamos Mahmoud Said, Mahmoud Mukhtar, Youssef Kemal, Raghebaiad, Mohamed Neig, Gamal El Signi, Fuad Kemal, Ramsés Younen, George Enin, Salot Taher e outros que contribuíram para a exposição e difusão da arte plástica egípcia em grande escala. Depois deles, surgiram gerações de artistas em todas as artes plásticas que ficaram muito famosos. Salão de recepção no Palácio Mohamed Ali. Pintura Mãe de Mahmoud Taher. 80. Biblioteca Alexandrina. É a maior biblioteca científica do seu tempo. Os historiadores diferem sobre quem a construiu. Alguns dizem que Ptolomeu, e entretanto, disse que foi fundada por Alexandre Magno, há 23 séculos, e também se diz que foi fundada por Ptolomeu II no início do século III a.C. A biblioteca sofreu numerosos incêndios e acabou em 48 a.C. Em 2002, foi reconstruída sob o nome de Nova Biblioteca de Alexandria, para ser a janela do mundo para o Egito, do Egito sobre o mundo, uma instituição pioneira na era digital e um centro para a aprendizagem, a tolerância, o diálogo e o entendimento. A biblioteca contém mais de 2 milhões de livros em árabe, inglês e francês e inclui diversas bibliotecas especializadas, bem como materiais audiovisuais, microfilms, livros raros, coleções especiais e biblioteca de mapas. A Biblioteca Alexandrina é a segunda maior e mais rica biblioteca do mundo, depois da Biblioteca de Nova York. A biblioteca recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano e organiza muitos seminários culturais e internacionais ao longo do ano. Biblioteca de Alexandria. 81. Academia das Ciências. A Academia das Ciências é a instituição científica mais antiga do Egito, depois do Al-Azhar. É uma das instituições científicas mais antigas do mundo, tendo sido construída há mais de 200 anos. A academia tem uma biblioteca com muitos tesouros científicos impressos há mais de 2 séculos e livros impressos antes de 1750. De acordo com as últimas estatísticas do complexo, ele contém mais de 200 mil livros e manuscritos raros. A sua biblioteca inclui 40 mil livros, o mais destacado dos quais é o livro Descrição do Egito, que é a maior enciclopédia que abrange a história do Egito, a sua geografia, a população e a vida selvagem e tudo o que lhe diz respeito. Arqueologia. Inúmeros sítios arqueológicos são espalhados por todo o território do Egito, testemunhando a sucessão de grandes civilizações através dos tempos. Nos monumentos egípcios, faraônicos, greco-romanos, coptas, islâmicos e até aos
Monumentos da era moderna, os elementos arquitetônicos e artísticos variam de casas de culto, túmulos, obeliscos e palácios, cada um dos quais possuem do seu caráter distinto e estético. Entre os monumentos faraônicos, destacam-se as pirâmides de Giza, consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a estátua da Esfinge, e em Luxor, os templos de Karnak e o Vale dos Reis. Alexandria também contém tesouros da civilização antiga, incluindo mesquitas, igrejas, castelos, museus, monumentos faraônicos, greco-romanos e islâmicos, bem como palácios suntuosos, jardins e mercados antigos. No Sinai, existe o mosteiro de Santa Catarina, um dos mosteiros mais antigos do mundo, perto do Monte Moisés. Em Sorag, há o templo de Abidos, e a cidade de Miniatem. Os túmulos de Tel El Amarna e a necrópole de Beni Hassan. Em Assuão, encontra-se o templo de Philae, a ilha de Amon, o templo Camombo, o templo Edfu, o mosteiro de São Simeão, a grande barragem e os templos de Abu Simbel. 82. O Egito também acolheu a Sagrada Família, a Virgem Maria e Jesus Cristo quando criança, quando recorreu às terras egípcias para escapar da opressão dos romanos, numa viagem que durou mais de 30 meses, durante a qual percorreu muitos lugares e áreas no Egito. Os monumentos coptas mais importantes no Egito estão concentrados na Fortaleza de Babilônia, onde se encontra um museu copta, 6 igrejas coptas e um mosteiro. Muitos monumentos coptas também são encontrados em Fayum, Minia, Assiout, nos oásis. No início do período cristão, os monujas também fundaram muitos mosteiros e igrejas nos vales da península do Sinai, onde se destaca o mosteiro de Santa Catarina. O Cairo é o lar dos monumentos islâmicos mais famosos, tais como o bairro de Khan el-Khalili e a Mesquita Al-Azhar, que tem mais de 1000 anos, além da cidadela de Saló, Aldin, Mesquita de Muhammad Ali, Mesquita de Ibn Tulun, Mesquita do Sultão Hassan e a rua de Al-Mueslid Naila Al-Fatimi, bem como as portas do Cairo, como Bab Zuila. Além disso, contém um grande número de mesquitas que mostram a magnificência da arquitetura nos tempos fatimidas, aiúbidas e mamelucas. A Esfinge. 83. Templo de Philae. O arqueólogo Howard Carter que descobriu o templo de Tutankhamon. 84. Templo de Dandara. 85. Templo de Karnak. 86. Mosteiro de Santa Catarina. Mosaico da igreja no Mosteiro de Santa Catarina. 87. As mesquitas do Sultão Hassan e Rifei. A Pet ou da Mesquita de Muhammad é coberta com raro mármore. 88. Museus. A visita dos museus egípcios é parte integrante da visita do Egito, tendo uma história e herança cultural rica que se estende por milhares de anos e torna a exploração da sua história um prazer inesquecível. Os museus são conhecidos no Egito desde a Era Faraônica. O primeiro museu de patrimônio cultural construído pelo homem talvez seja a Grande Pirâmide, com seus monumentos arquitetônicos, intelectuais, religiosos e segredos da vida. A Grande Pirâmide não era apenas um túmulo para enterrar o faraó, mas também um museu das descobertas mais importantes do homem. Naquela época, os antigos egípcios também inventaram museus que as pessoas não viam naquele tempo, tratasse dos seus túmulos cavados na rocha. Hoje em dia, estes túmulos são considerados atrações turísticas famosas. Além disso, inventaram museus enterrados nos pátios dos templos, os chamados esconderijos, que contêm dezenas de estátuas que excedem a necessidade dos templos. O túmulo de Tatek Amon, que foi descoberto intacto, onde foram encontradas as melhores e mais refinadas peças, é considerado um dos museus antigos mais famosos. Os museus egípcios variam entre museus históricos, artísticos, patrimoniais, culturais e abertos. Museu do Cairo. 89. O Museu Egípcio, inaugurado em 1902 e localizado no Cairo, é composto por 2 pisos principais. O primeiro contém os monumentos pesados, como sarcófagos, estelas e estátuas expostas em ordem cronológica, além de alguns monumentos das eras pré-dinásticas, das primeiras dinastias, do Império Antigo, Império Médio, Império Novo, da época greco-romana. O piso superior contém várias coleções arqueológicas, entre as quais se destacam a coleção do rei Tatek Amon, os tesouros de Tanis, 2 salas de múmias reais, a máscara do rei Tatek Amon e um grande número de tesouros reais. Além disso, há uma grande biblioteca de obras de arqueologia, história, civilizações e religiões em diferentes idiomas, uma secção de fotografia e alguns outros serviços turísticos. O Grande Museu Egípcio é uma obra-prima aguardada pelo mundo, devido ao que contém dos tesouros da civilização egípcia antiga, tais como o colosso do rei Ramsés II e as peças do tesouro do rei Tatek Amon, construído numa área de 117 acres, num local cuidadosamente escolhido perto das pirâmides de Giza. O museu é um dos maiores e magníficos museus do mundo ao longo da história. Espera-se que venha a ser visitado anualmente por 4 milhões de turistas, numa média de 15 mil visitantes por dia. Dentro das suas diferentes salas, o museu exibe mais de 50 mil peças, pertencentes à era pré-dinástica, passando pelos impérios faraônicos, o Império Antigo, Médio e Novo, e até a era greco-romana. O museu contém o maior centro para o restauro de monumentos, inclui 19 laboratórios, além de 7 laboratórios especializados no restauro de monumentos pesados. O Grande Museu Egípcio será inaugurado em 2020. A carruagem de guerra do rei Tutankhamon, coleção de Tutankhamon na Sala do Tesouro. 90. A tumba de Tutankhamon. Rainhas egípcias antigas. 91. Museu da Arte Islâmica. 92. Museu de Arte Islâmica. O Museu de Arte Islâmica do Cairo é considerado o mais importante do mundo, incluindo coleções islâmicas históricas tais como cerâmica, têxteis, vidro, manuscritos e livros. O museu foi fundado em 1903 e registra muitos períodos islâmicos, incluindo o período de entrada do Islã no Egito, depois a dinastia Umayyada, a dinastia Abássida, a dinastia Fatimida, a dinastia Ayúbida, o Império Otomano e porta de madeira revestida de prata outros. Lâmpada de vidro da era mameluca. 93. Museu Copta. O Museu Copta foi criado em 1910 para incluir o patrimônio humano datado do cristianismo, a sua entrada no Egito e na região, a época dos mártires e a viagem da Sagrada Família. O museu contém muitos artefatos coptas, tais como ícones, manuscritos e têxteis de muitos períodos coptas. Durante a era dos imperadores romanos. Centro ecumênico. O centro ecumênico fica no Velho Cairo, é um dos sítios arqueológicos do Cairo, que contém muitos museus e
Monumentos, tais como a Fortaleza. Museu Copta. O livro dos Sermos no Museu Cóptica. 94. Da Babilônia, o Museu Copta e o Museu do Palácio da Cera. Contém também a Mesquita de Emar Ibn Awas, a primeira. Mesquita construída no Egito, a Sinagoga de Ben Ezra e as igrejas antigas, tais como a Igreja Suspensa, a mais antiga das igrejas egípcias, a Igreja de Abu Sefin e a Igreja da Virgem Maria. Toda a área é considerada um museu ao ar livre, pois contém monumentos cristãos coptas, monumentos judaicos e monumentos islâmicos. O complexo de religiões no Cairo Velho. 95. Museu de Joias Reais. O Museu de Joias Reais foi fundado em 1919 em Ziznia, Alexandria, para incluir joias pertencentes às famílias reais do Egito. Ele contém muitas coleções valiosas que registram a história da família de Muhammad Ali, através da exposição de 11.000 peças de arte, que refletem o auge da arte no século XIX e na primeira metade do século XX, eram propriedade do Khedive Ismail e do rei Farouk, suas irmãs e esposas. Entre os museus mais importantes, destacam-se o Museu Príncipe Muhammad Ali em Manial, o Museu da Agricultura, o Museu Militar, o Museu Greco-Romano em Alexandria e o Museu do Palácio Abdin. Além disso, há outros museus das coleções das grandes personalidades egípcias, nos campos da política, economia, literatura, arte e outros. Princesa Fawzia, filha do rei Fuadi. Palácio Manestelei. 96. Atrações turísticas. O Egito possui atrações turísticas únicas. A descoberta dos monumentos faraônicos acrescentou um encanto especial ao Egito, juntamente com os seus monumentos religiosos e culturais únicos, além de sua localização geográfica no centro do mundo, o seu clima ameno no verão e no inverno e as suas costas plenos e extensas. Estes factos tornaram o produto turístico egípcio variado. Os tipos mais importantes de turismo no Egito são os seguintes: turismo cultural e histórico. Entre as atrações turísticas históricas e culturais destaca-se os monumentos que representam a civilização de muitas ilhas históricas, tais como as pirâmides de Giza, a Esfinge e a área de Saqqara, o Teatro Romano, as Termas Ramanas e a Coluna Al-Sawari em Alexandria, assim como os monumentos da cidade de Luxor, que abrange um terço dos monumentos do mundo. Além disso, o Cairo é a capital das artes e da cultura modernas para todos os povos árabes, e os museus estão espalhados por várias cidades. Estrela de Hollywood Will Smith. 97. Turistas apreciam o charme dos templos do Karnak. Ele riu, jogou e gostou de visitar as antiguidades egípcias. 98. Turismo de praia. O Egito tem praias espetaculares no Mediterrâneo e no Mar Vermelho e muitas áreas de deserto e montanha proporcionam diversão e aventuras para turistas entusiastas de safari. A costa norte também é caracterizada pelo mar Mediterrâneo, com muitos aldeamentos turísticos. Além disso, há cruzeiros no Nilo em barcos e hotéis flutuantes, que vão do Cairo a Luxor e Assuã e vice-versa, passando por todas as cidades do Alto Egito com vista para o rio Nilo. Nas margens do Mar Vermelho, existem muitos resorts de luxo, em Sharm el-Sheikh, Hurghada e Marsa Alam. Sharm el-Sheikh é um dos maiores centros de mergulho do mundo, com águas cristalinas, recifes de corais coloridos e peixes raros, facilitando a prática de desportos aquáticos, como o mergulho, em Sharm el-Sheikh, Dahab, Nuweiba, Taba e areia ácida. Uma das praias de Sharm el-Sheikh. 99. Relaxar nas areias das praias de Marsa Alam. Júbilo e satisfação após o mergulho nas praias do Mar Vermelho. 100. Praias egípcias. 101. Turismo religioso. O Egito está cheio de monumentos religiosos islâmicos e coptas. Entre os monumentos coptas mais importantes estão a Igreja Suspensa, as igrejas da Virgem Maria, São Sérgio, São Jorge, São Mina, Santa Bárbara, a Árvore da Virgem Maria em Zeiton, a Catedral de São Marcos em Abacia e Alexandria. Existem vários mosteiros, tais como o Mosteiro de Santo Antônio, o Wadi al-Natrão no Deserto Ocidental, Mbabola, o Mosteiro de Al-Murahak, Mbedra, o Mosteiro Branco, o Mosteiro de Santa Catarina e o Mosteiro de São Mina o Milagroso. O Egito tem muitos monumentos islâmicos, tais como Mesquita de Emar Ibn Awas, Mesquita de Al-Hussein, Mesquita de Sayyid Zainab, Mesquita de Al-Imam al-Shafei, Mesquita de Al-Azhar, Mesquita e Escola do Sultão Hassan, Mesquita de Ahmad Ibn Tulun, Mesquita de Al-Hakim bin Lila, Mesquita de Muhammad Ali, Mesquita de Al-Rifai. Entre os castelos islâmicos mais famosos, destacam-se a Cidadela de Saladino, o Palácio de Muhammad Ali, a Cidadela de Qaitbay em Alexandria e outros castelos. A Montanha Mais Alta de Moisés. 102. Castelo de Saladino. Mesquita de Imam Hussein. 103. Turismo médico. O Egito é famoso por suas cidades, águas minerais e sulfurosas, e clima seco e sem umidade. Existem várias áreas turísticas que têm a vantagem do turismo médico no Egito. São áreas de grande fama histórica, tais como Elvan, Enal Sira, Al-Enal Sokna, Hurghada, o Oásis Fayum, Assuã, Sinai e da cidade de Safaga, na costa do Mar Vermelho. Esta última cidade tem todos os elementos do turismo médico, sendo visitada por muitos grupos turísticos. A cidade de Safaga adquire a sua fama da sua areia preta, capaz de curar algumas doenças da pele, tendo a infraestrutura do turismo médico, tais como as possibilidades de serviços de tratamentos especializados, centro de reabilitação e fisioterapia, equipado com os recursos técnicos e humanos para prestar os melhores serviços médicos e terapêuticos. Núbia é sua ícone da beleza no Oriente Médio. 104. Hotéis. O setor hoteleiro no Egito inclui cerca de 900 hotéis, com cerca de 180.000 quartos. Sharm el-Sheikh. Hurghada são as cidades com o maior número de hotéis no Egito. Sharm el-Sheikh possui 180 hotéis, com 52.000 quartos, e Hurghada 145 hotéis, com 46.000 hotéis. Enquanto o número de hotéis na capital, o Cairo, é de cerca de 155 hotéis, com 27.000 quartos, Alexandria 44 hotéis, com 4.200 quartos, Assuã 14 hotéis, com 1.800 quartos, Luxor 36 hotéis, com 4.900 quartos, e Marsa Alam na área do Mar Vermelho 48 hotéis, com 10.000 quartos, Ensokna 18 hotéis, Hotel San Stefano com 2.200 quartos, Alexandria, Hotel Sufter Island 105. Cozinha egípcia. Desde os tempos antigos, o povo egípcio tem sido famoso por sua
Criatividade em criar alimentos e criar coisas novas. Uma das culinárias egípcias mais famosas é o faulo das favas, cozidas a fogo lento, que é uma das refeições mais famosas desde os tempos dos faraós. O fitir, michaltit tortas, almofadadas é uma comida que se espalhou pelo interior do Egito e é um dos tipos mais antigos coxo egípcio. Falafel é um dos famosos pratos egípcios. 106. De tortas da história. Os antigos egípcios ofereciam aos deuses nos templos e também está presente nos casamentos. Muluque a malva faz parte do patrimônio egípcio original, plantada pelo camponês egípcio nas margens do rio Nilo. A tamia ou falafel é um dos mais famosos pratos egípcios autênticos. É um prato principal no pequeno almoço egípcio. O kushari consiste em arroz, macarrão, lentilhas, cebola, molho de tomate. A bissara era conhecida na era faraônica com o nome de bissuru, que significa favas cozidas. O pombo recheado com trigo verde seco é um dos pratos egípcios mais deliciosos. O pombo é recheado com trigo verde seco ou com arroz, com fígado. Depois é frito ou assado, sendo considerado uma das refeições favoritas da gastronomia egípcia. A kofta, almôndegas alongadas, com arroz e sopa de lentilha. Com ali, variedade do prato egípcio. 107. Molho de tomate é um dos pratos egípcios, que são servidos aos convidados em festas e becoites. É um prato constituído de carne picada, arroz moído, cebola, alho, especiarias e verduras. A sobremesa de Ali está na vanguarda dos doces egípcios autênticos, consiste em pastilhas de massa, leite e nozes. Kataef ficou na festão mais ligados ao mês do Ramadão, o mês do jejum para os muçulmanos. Kataef é feito de farinha, leite e água, e recheado com uma variedade de pistachos, amêndoas, amendoins e cocos. Enquanto Kunafa consiste em fios de massa de farinha, margarina, açúcar e nozes, e é oferecido em todas as festas e ocasiões, tais como casamentos e festas familiares. As festas egípcias também são associadas aos bolos ou kek, especialmente no Eid al-Fitr, a festa após o jejum. Essa prática remonta à era egípcia antiga, onde os bolos eram preparados em formas circulares e servidos nas festas. Era uma manifestação de alegria e celebração para os egípcios. Os bolos ou kek são confeccionados à base de farinha, margarina, fermento e leite. Bolinhos da festa ou doce egípcio. 108. Imprensa e media. Imprensa egípcia. A Constituição egípcia contém 3 artigos relativos à liberdade de imprensa, de expressão e opinião. O artigo 70 estabelece a liberdade de imprensa, impressão e publicação de papel, meios visuais, audiovisuais e eletrônicos deve ser garantida. Os egípcios, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, devem ter o direito de propriedade e emissão de jornais, o estabelecimento dos meios visuais, audiovisuais e os meios digitais. Os jornais serão emitidos assim que a notificação for regulamentada por lei. A lei regulamentará os procedimentos para o estabelecimento e propriedade de emissoras de rádio, televisão e jornais eletrônicos. O artigo 71 declara, é proibida de qualquer forma censurar, confiscar, suspender ou fechar os jornais e meios de comunicação egípcios. Enquanto o artigo 72 afirma a obrigação do Estado de garantir a independência das instituições de imprensa e dos meios de comunicação de sua propriedade, de modo a assegurar a sua imparcialidade e expressão de todas as opiniões, tendências políticas e intelectuais e interesses sociais, e garante a igualdade e igualdade de oportunidades na abordagem da opinião pública. Quanto ao surgimento da imprensa, após a chegada de Mohamed Ali Pasha ao poder no Egito, publicou um jornal diário intitulado O Jornal, que, em 1828, passou a ser a escritor e jornalista Mohamed Hassan Aineital. 109. Crônica egípcia, tornando-se o primeiro jornal oficial do Egito. Na sequência da chegada do Khedive Ismail ao poder no Egito, este interessou-se muito pela imprensa e republicou a crônica egípcia, emitiu o jornal militar egípcio, o jornal do Estado-Maior do Exército Egípcio e o jornal Diwan das Escolas, que acompanhou o renascimento educacional. E com a decisão do Khedive Ismail da instituição do Conselho dos Deputados Shura em 1866, foi emitido o jornal semi-governamental chamado Jornal do Vale do Nilo. Em 1860, foi publicada também no Zatal Afkar, o Passeio das Ideias, uma revista política semanal. Em 1875, o Khedive Ismail permitiu que Selim Takla estabelecesse a gráfica Al-Aram e montasse um jornal com o mesmo nome em Alexandria. Em 1876, Selim Al-Amvi publicou o jornal de Shua al-Kawakib, o Raio dos Planetas, e no mesmo ano a gráfica Al-Aram publicou outro jornal chamado Seda Al-Aram, o Eco das Pirâmides, e uma revista bimensal com o nome de Al-Manara, o Farol. Após a Revolução de 23 de julho de 1952, os jornais antigos, como o Al-Aram, os jornais e revistas de Dar Akbar al-Yum, Rose al-Yosef e Dar al-Hilal, continuaram a ser publicados. Foram publicados jornais e revistas em nome da Revolução, para falar em nome dela e dos seus objetivos, tais como o Semanário Al-Tahrir, a Libertação, e o Diário Al-Ghumriya, a República. A imprensa tem sofrido uma mudança nos últimos anos, devido à difusão da imprensa eletrônica, sobretudo a imprensa de vídeo. Os sítios das redes sociais viram uma grande participação dos jornais eletrônicos, de modo que os aplicativos como o Facebook e o Twitter se tornaram uma fonte básica de notícias para o utilizador comum. Os jornais diários mais importantes do Egito são Al-Aram, As Pirâmides, Al-Akbar, As Notícias, o Semanário Akbar Al-Yum, Notícias do Dia, Al-110, Ghumriya, A República, Al-Masara, A Tarde, Rose, Al-Youssef, Al-Aram da Tarde, Al-Akbar da Tarde. Os jornais partidários e privados mais importantes são Al-Wafd, A Delegação, Al-Masri Al-Yum, O Egípcio, Hoje, Al-Yum Al-Sabie, O Sétimo Dia, Al-Shorouk, O Amanhecer, Al-Watan, A Pátria, Al-Fagr, A Alba, e outros. As revistas mais importantes são Outubro Al-Musawar, O Ilustrador, Aker Sarra, Última Hora, Rose Al-Youssef, Sabah Al-Kir, Bom Dia, Al-Aram, Árabe e outras. Sindicato de Jornalistas. Após uma luta que durou décadas, e após várias tentativas bem-sucedidas, resultaram na emissão da Lei
número 10 do ano 1941, com a criação do Sindicato dos Jornalistas em 31 de março de 1941 e a formação do seu Conselho Interino. Esta lei foi a coroação da luta de uma série dos pais fundadores da profissão do jornalismo, que formou o primeiro sindicato sob incorporação em 1912, por meio de vários proprietários de jornais nacionais. Mas, devido aos acontecimentos vividos na região durante a Primeira Guerra Mundial, foi adiada a ideia por um tempo, antes de voltar novamente nos anos 20 do século passado, após a fundação da primeira associação de jornalistas, por meio de um número de jornalistas, com o objetivo de tentar encaminhar para a criação de um sindicato que abrangesse todos os jornalistas que se dedicam à profissão no Egito. Em 1924, os jornalistas egípcios intensificaram as suas exigências por uma lei para estabelecer um sindicato dos jornalistas. No ano 1936, foi emitido um decreto com a adoção do sistema de associação de imprensa durante o mandato do Ministério de Ali Mar. Mas a não adopção deste projeto por parte do parlamento impediu a concretização da ideia e a entrada da mesma em vigor. Em 27 de novembro de 1939, o primeiro-ministro Ali Mar apresentou um projeto de lei 111 para a criação de um sindicato para os jornalistas ao parlamento egípcio. Em 1941, o parlamento aprovou o projeto, tendo sido criado imediatamente o Sindicato dos Jornalistas, que tem desempenhado grandes papéis profissionais e nacionais ao longo de cerca de 80 anos. Conselho Supremo para a Organização dos Media. O Conselho Supremo dos Media é a autoridade competente para proteger a opinião, o pensamento e a expressão e para assegurar a independência dos media de acordo com as provisões da Constituição e da lei. O Conselho encarrega-se da concessão de permissões de trabalho, definição de padrões e avaliação de desempenho. O Conselho é totalmente independente em todos os seus assuntos, em conformidade com o texto da lei e em virtude da sua composição de representantes dos media e de entidades populares eleitas, científicas e especializadas. Rádio. A transmissão da rádio começou no Egito na década de 1920 e era uma estação de rádio civil. A transmissão da rádio estatal egípcia começou em 31 de maio de 1934 e, depois as estações de rádio sucederam-se, até chegarem a dezenas de estações estatais e privadas, em diferentes idiomas. As estações de rádio oficiais mais importantes são o programa público A Voz dos Árabes, o Médio Oriente, a Juventude e o Desporto, o Sagrado Alcorão. O Grande Cairo, o programa de música, o programa cultural, o programa europeu, bem como um grande número de estações de rádio regionais, para o exterior e privadas. Televisão. A primeira transmissão televisiva egípcia começou em julho de 1960, onde foram transmitidos o primeiro e segundo canais. Em 1988, começou a transmissão do terceiro canal, que se destinava à região do Grande Cairo, assim como um grande número de canais locais, além de canais via satélite. O primeiro canal egípcio por satélite, 112. ESC1, é o primeiro canal árabe estatal por satélite que começou a sua transmissão em 1990. A seguir, o canal do Nilo Internacional, Nile TV, começou a transmitir em 1993 e, em seguida, o segundo canal egípcio por satélite, ESC2, em 1996. Depois disso, apareceu o setor do Nilo para os canais especializados, que incluiu muitos canais: canal desportivo, canal de notícias, canal cultural, canal de variedades, canal para crianças, canal educativo, canal de drama, canal de comédia e outros, bem como um grande número de canais privados no satélite egípcio Nilisat, cidade de produção de media. Em janeiro de 1998, foi inaugurada a cidade de produção de media, na cidade de 6 de outubro, e é chamada Hollywood do Oriente, porque abriga os mais recentes estúdios de cinema e televisão, onde são filmados edifício de rádio e televisão. 113. Trabalhos notáveis de programas, séries de televisão e filmes. Os estúdios estão equipados com tecnologia e equipamentos de última geração. Abrange também áreas abertas para filmagens que proporcionam aos produtores e realizadores todos os ambientes necessários para as filmagens, tais como os bairros antigos e modernos do Egito e as diferentes ilhas históricas, construídos para imitar os originais dos tempos históricos. Além disso, há um parque de diversões, uma área florestal, um parque com jogos para crianças e adultos, umas salas de cinema e teatro. A cidade tem também um grande número de estúdios para a transmissão ao vivo dos canais televisivos egípcios e não egípcios que transmitem desde o Egito. Agência de Notícias do Médio Oriente, MENA. A Agência Egípcia de Notícias do Médio Oriente foi criada em 15 de dezembro de 1955 como uma sociedade anônima de propriedade dos jornais egípcios até a decisão do Conselho de Ministros do Egito de 8 de fevereiro de 1956 de estabelecer a agência como Agência Nacional de Notícias. Em 16 de abril de 1956, a agência começou a divulgar as suas publicações como a primeira agência regional no Médio Oriente. Em 1996, a agência começou a transmitir os seus serviços através de 3 satélites cobrindo os continentes da África, Ásia, Europa e as Américas. A agência também transmite as suas notícias em 3 idiomas: árabe, inglês e francês, tendo excedido as 1000 notícias por dia. Serviço de Informação do Estado. O Serviço de Informação do Estado foi criado em 1954, sob o nome de Serviço de Informação. Um decreto republicano foi emitido em 1967, estabelecendo o Serviço de Informação do Estado, determinando as suas competências. Desde a sua criação até agora, o Serviço de Informação do Estado desempenhou seu papel como aparelho oficial dos media do Estado, com uma missão 114 informativa que visa explicar a política do Estado em vários domínios, tais como o domínio político, econômico, social e cultural, interna e externamente, esclarecendo as suas posições sobre várias questões, desenvolvendo a consciência do cidadão e a sua participação ativa na construção da sociedade por dentro, aprofundando os laços de amizade e consolidando as relações entre o Egito e o mundo exterior e identificando a opinião pública local e internacional sobre questões e eventos de interesse para o Estado. Este órgão é também um centro de estudos políticos e de media, um banco de informações, uma grande editora de cultura e pensamento, e uma memória da nação. Exerce igualmente um papel de desenvolvimento. Os seus centros de informação internos nas províncias egípcias desempenham um papel importante na educação e
Sensibilização social dos cidadãos, explicando-lhes as políticas nacionais e contribuindo para sensibilizar os cidadãos para as questões da sua sociedade. Desde a sua criação, esta entidade tem também dado importância aos jornalistas e correspondentes estrangeiros no Egito, com o objetivo de transmitirem uma imagem real do que está acontecendo no Egito para o mundo, fornecendo-lhes todas as facilidades dos media possíveis para os ajudar a terem sucesso na sua missão informativa. O sítio do Serviço de Informação do Estado oferece um panorama abrangente da história, civilização e cultura do Egito, bem como das suas realizações modernas e os seus exemplos de políticos, pensadores, escritores e cientistas. Ele também acompanha todos os desenvolvimentos políticos, econômicos, culturais e outros. O sítio cobre acontecimentos, conferências e eventos em vários idiomas, usando relatórios, fotos e vídeos